Iniciei. Bem, qualquer coisa que se chamar, eu autorizo a entrada. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? No último vídeo aí que eu disponibilizei ontem para vocês, a gente está falando um pouquinho sobre volume de prisma, tá? Então, o volume do prisma sempre será a área da base vezes a altura, tá? Então, essa fórmula, inclusive, encontra-se na página 46 da apostila. Quem não assistiu ao vídeo, né, assistam. Eu resolvi o exercício 1, as letras A, B e C, tá? Na letra A, você tem um prisma de base triangular regular, né? Então, eu calculei a área da base, que é um triângulo equilátero, e a gente até comentou dessa fórmula. Depois eu tenho um prisma reto de base triangular também, só que é aquele triângulo retângulo. Então, eu peguei a base, multipliquei pela altura e dividi por 2. E o último é um prisma hexagonal regular, que a base é um hexágono. Aí também a área da base eu fiz a área de um hexágono e multipliquei pela altura. Então, quem não assistiu o vídeo, ele está disponível tanto no canal do YouTube, quanto no Positivo On e no Google Sala de Aula, tá? Agora, hoje, o que eu pedi para que vocês resolvessem? Nós estamos na página 47, então vou reforçar aqui, página 47. Primeiro, a gente está no exercício 4, uma questão de vestibular. Vocês verão, gente, que esse assunto tem bastante questões do Enem sobre isso, bastante questões de vestibular. Então, geometria espacial é um assunto bem cobrado, tá? Bem, vamos lá. Analise a figura abaixo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cubo, tá? Por que é um cubo, ó? Porque ele tem 6 de comprimento, por 6 de profundidade e por 6 de altura. Então, eu tenho o primeiro passo aqui embaixo, eu tenho um cubo. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Eu tenho um cubo. Depois, em cima desse cubo, eu tenho aqui a metade de um paralelepípedo retângulo, né? Então, eles cortaram na diagonal aí esse paralelepípedo retângulo. E aí, tem um destaque aqui na cor azul, que não está na apostila de vocês, tá na minha, porque a minha é do professor, eu vou destacar ele na cor roxa aqui, ó. Tem uma informação importante que ele não nos forneceu. Ele fala que esse paralelepípedo retângulo, ele tem 6 centímetros de comprimento. Ele traz para a gente essa diagonal, ó, que é de 10 centímetros. Porém, ele não fala essa altura aqui, ó, que ele está chamando de X. Então, a gente vai usar alguma informação aí que a gente já conhece de outros anos para calcular esse X. Mas, o primeiro passo aqui, eu vou calcular o volume deste cubo, tá? Bem, quem assistiu ao vídeo aí, viu que o volume do cubo é A ao cubo. Por que a fórmula do cubo fica assim? Porque a área da base é um quadrado, então é A vezes A, que é a medida da aresta, né? E a altura também é uma mesma medida da aresta, né? Então, a fórmula do cubo fica A ao cubo. Assim como na última aula, depois eu faço um resuminho aí de tudo, igual eu fiz na última aula aí das áreas, né? Então, em se tratando desse cubo que está aqui embaixo, quanto vale esse Azinho aqui, pessoal? Vamos lá, bom dia. Quanto vale o A? Quanto vale a aresta desse cubo? 6, Pro. 6, muito bem. Então, eu tenho que pegar o 6 e elevar ao cubo. Vamos lá, junto comigo. 6 vezes 6? 36. 36. Vou pegar o 36 e multiplicar por 6. 6 vezes 6, 36. Subiram 3. 6 vezes 3, 18. 19. Isso, muito bem, Damares. 216 centímetros cúbicos. O que é isso? É o espaço que ele ocupa aqui em 3 dimensões. Como se eu pudesse encher esse cubo, por exemplo, com água ou com o que vocês quisessem. Então, aqui dentro cabem 216 centímetros cúbicos.
Uma coisa que é medida em metros cúbicos é a conta de água de vocês. Se vocês pedirem para verificar com os pais de vocês, a conta de água é medida em metros cúbicos, tá? E aí aqui eu vou até comentar uma coisa. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, né? Então, muito me preocupa, porque às vezes você vê lá na sua conta 12 metros cúbicos de água. 12 é um número que dá a sensação de ser pouco, né? Mas quando você transforma em litros, seriam 12.000 litros de água. Então, aí fica uma transformação bem mais impactante do que 12 metros cúbicos, né? Dúvidas dessa primeira parte, que eu calculei o volume do cubo? Não, Pro. Não. Não. Agora, o que eu vou fazer? O paralelepípedo retângulo, ele foi cortado ao meio, né? Então, para quem assistiu ao vídeo, viu que quando a gente fala de paralelepípedo retângulo, tá? A fórmula do volume, como é que fica quando a gente fala de paralelepípedo retângulo? Fica assim, ó. A, que é o comprimento, multiplicado pela profundidade, que é o B, multiplicado pela altura, que é o C, tá? Se a gente olhar esse paralelepípedo retângulo aqui, que foi cortado ao meio, então eu vou calcular o volume dele e depois vou dividir por 2, o que acontece? Eu tenho aqui o A, que seria o comprimento desse paralelepípedo retângulo aqui. E aí, galera, eu tenho A ou não? Tem. Tem, Pro. Tem, muito bem. Que vale quanto? 6. 6. Muito bem, certinho. Eu tenho o B, que seria a profundidade que ele ocupa. Não. Tenho. A profundidade eu tenho também. O 10. Quanto vale a profundidade? 10. Não. 6. 6. Então, aqui, ó, o que está acontecendo no paralelepípedo retângulo? O comprimento e a profundidade são as mesmas do cubo. São 6 por 6. O que está faltando eu descobrir? Eu tenho a altura desse paralelepípedo retângulo? Não. Não. Então, é o que eu primeiro preciso descobrir. Eu estou redesenhando o triângulo aqui. Então, o que eu sei desse triângulo? Que ele tem 6 centímetros aqui. Aqui ele tem 10 centímetros, porém eu não tenho a altura. A gente vai usar Pitágoras, que inclusive foi um dos assuntos aí cobrados de distância entre 2 pontos, né? Então, hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é quem aqui na minha fórmula? Um cateto é 6, a hipotenusa, que é a linha inclinada, é 10, e o x é o outro cateto que eu não tenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar da hipotenusa, eu vou substituir por 10. No lugar do cateto, eu vou substituir por 6. E no outro, eu não vou substituir por nada, porque eu não tenho. 10 vezes 10 dá quanto, galera? 100. 100. Muito bem. 6 vezes 6 dá quanto? 36. 36. Muito bem. Agora eu vou isolar esse Czinho aqui. Então, vai ficar 100. O oposto do 36 menos 36 igual a C ao quadrado. Quanto que é 100 menos 36? 64. 64. Muito bem. Está elevado ao quadrado, vou passar a raiz. Qual é a raiz de 64? 8. 8. Então, o que é esse 8 aqui, ó? É a altura, esse 8 centímetros, é a altura do meu paralelepípedo retângulo. Vamos calcular o volume. Vamos lá. O A vale 6, que é o comprimento. O B também vale 6, que é a profundidade. E o C vale 8, que é a altura. 6 vezes 6. Deixa eu colocar meu computador aqui na tomada. 36, muito bem. Agora, espera só um pouquinho, gente, que meu computador, a bateria está acabando. 1 minuto. Pronto. Aí, eu vou fazer 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 8. Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Aqui no cantinho, ó. 288.
288. Muito bem, ó. Foi alguém mais rápido que eu aí. 288 centímetros cúbicos. Porém, o que eu preciso fazer com esse 288? Tá vendo que o paralelepípedo retângulo ele foi cortado ao meio? Sim. Então, o que eu tenho que fazer com essa resposta? Dividir por 2. Dividir por 2. Então, o volume ocupado por isso será de 144 centímetros cúbicos. Agora, vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa que determina o volume deste sólido. Eu tenho 216 da parte do cubo e eu tenho 144 dessa parte aqui, que era um paralelepípedo retângulo, que foi cortado ao meio. Somando 6 com 4 dá 10, sobe 1, aqui dá 6 e aqui dá 3. Alternativa B de bola, tá? 360 centímetros cúbicos. Alguma dúvida nessa questão de vestibular? Não, pro. Não, então é uma questão bem trabalhosa, né? Não é uma questão que você resolve rapidamente, mas é uma questão aí que, se você tiver um bom conhecimento, que eu falo, o segundo ano é muito importante aí para conhecimento no geral, né? De vestibular, de Enem. Bem, vou zerar aqui a minha lousa, que agora nós vamos ao exercício 5. Eu vou trazer os 6 mais para cá, só para a gente ter espaço para fazer o 5. Então, eu continuo na página 47 da minha apostila, ok? Então, eu continuo aqui na página 47. Como vocês podem observar, também é uma questão de vestibular, tá? Essa até que o Marcelo gosta bastante, que tem que somar os pontos. O Marcelo trabalha bastante com esse tipo de questão em prova, né? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura com vocês e depois a gente vai pensar. Dispondo-se de uma cartolina de 20 centímetros por 30 centímetros, pretende-se construir uma caixa sem tampa. Então, ele vai transformar aqui, ele vai dobrar, né? E vai transformar isso numa caixinha sem tampa. Cortando-se quadrados de X centímetros de lado, em cada cantinho da folha, conforme a figura abaixo, que está representada na escala proporcional. Assinale o que for correto. Então, a gente tem 4 afirmações aqui, a gente precisa assinalar a que for correto. Então, eu vou desenhar aqui e vou transformar essa cartolina em um paralelepípedo retângulo, que ele vai fazer uma caixinha, né? Vamos lá. O comprimento aqui no total, ele seria de 30, tá? Então, pensando aqui na minha base, eu teria um total de 30, tá? Porém, no primeiro itemzinho, ele pede para o x ser igual a 8, tá? Vamos ver a pergunta que eu vou fazer, olha só. No total, eu teria 30, só que eu vou tirar 8 de um lado e 8 de um outro. Quanto vai ficar valendo o comprimento desse paralelepípedo retângulo? Quem saberia me dizer? 14? Quanto? 14? 14? Como você chegou 14? Como você chegou a essa conclusão? Eu somei 8 com 8, aí deu 16, aí 16, 14. Isso, certinho, Larissa. Então, o que a Larissa fez? Aqui no total, eu teria 30 centímetros, mas eu estou tirando 8 de um lado e 8 do outro. Então, no total, estou tirando 16. Aí, 30 menos 16 dá 14, tá certinho? Agora, vamos pensar no lado. No total aqui, ó, eu teria 20 centímetros. Só que eu estou tirando x de um lado e x do outro. Quanto vai ficar o comprimento da minha profundidade da minha caixa? 4. Por que 4? Pode falar, Larissa. Por que 4? Não quer falar? Bem, vamos... Isso, muito bem. O mesmo pensamento, né? Eu tenho 20, tiro 8 de um lado, tiro outro de outro. Tô tirando
16, e aí 20 menos 16 sobra 4. Agora vem a pergunta que é a cereja do bolo, né? Pergunto, quanto vale a altura desse paralelepípedo retângulo? Quem saberia me dizer quanto vai valer essa altura? Pensa que vocês estão dobrando aí e formando a caixinha. Alguém sabe? Alô, alô, galera? Tá. Não, pro. Não? Então, ó, a cereja do bolo é justamente essa. A altura aqui, ó, será essa dobra. Então, a altura vai coincidir com a medida de x. A altura será 8 centímetros, tá? Se depois, na casa de vocês, vocês quiserem montar essa ideia dessa caixinha, só pegar uma folha de sulfite, corta as laterais, que quando vocês subirem essas lateraisinhas, vocês verão que a altura é exatamente esse picote aqui que vocês derem na folha de vocês, tá? Então, na letra A, ele fala o seguinte: se o x valer 8, o volume da caixa é menor que 500 centímetros cúbicos? Bem, eu já tenho o comprimento, a profundidade e a altura. Vamos ver se isso dá menor que 500. Tem alguém chegando agora. Deixa eu ver aqui. Pronto. O A é 14. Vou multiplicar por B, que é 4, e vou multiplicar por C, que é 8. Vamos lá. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, subiu 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Agora eu vou pegar o 56 e multiplicar por 8. 6 vezes 8, 48. Subiram 4. 8 vezes 5, 40. Com 4 que subiu, 44. Então, esse volume aqui, ó, deu 448 centímetros cúbicos. Marco essa alternativa? Sim ou não? Ainda não. Sim. Não marco. A letra A? Quer Sim, dizer, prof. Marca. sim, Ah, não, sim. sim. Olha só. Ó, o volume da caixa é menor que 500? Sim, ele é menor. Deu 448, tá? Então, o volume da caixa é menor que 500. O 1 aqui, eu tenho que marcar. Vamos para a próxima. Vou zerar aqui essa informação. Lembrando que a aula é gravada, então depois, se vocês quiserem voltar, né, ou tentar fazer de novo sozinho, né? Bem, agora vamos para a próxima. Quanto que ele está mandando que vale o X no próximo itemzinho? 3. 3. Então, vamos pensar, ó. No total, eu tenho 30. Vou tirar 3 de um lado e 3 do outro. Quanto é que vai ficar valendo o meu comprimento? 24. 24. Tudo bem. O que a Larissa fez? 30 menos 3 e menos 3. Então, deu o total de 24. Vamos ver a minha profundidade. Era 20 centímetros. Estou tirando 3 de um lado e estou tirando 3 do outro. Quanto é que eu fico? 14. 14. Muito bem. E a altura, como eu já disse anteriormente, é justamente esse valor do picote quando você dobrar. Então, nesse caso aqui, a altura será de 3 centímetros. Olha só, se x for igual a 3, a área da base da caixa é 336 centímetros quadrados, ele não está pedindo volume nessa, gente, ó, ele está pedindo área da base, tá? Como é que eu calculo essa área da base? Quem saberia me dizer? Eu quero essa área da base aqui, ó. Ô, Pro, é aquela fórmula que a gente viu na aula passada? Então, não é a fórmula da aula passada, porque lá seria a área total. Ele só quer essa área aqui, só da área da base, só o vermelhinho. Como é que eu calculo? Vamos pensar. A gente fez uma aula sobre área de retângulos. 24 vezes 14? Muito bem, 24 vezes 14, certinho. Então, para quem não se lembra, a área de um retângulo é base
vezes altura. Então, é essa partezinha aí que eu decorei na cor vermelha, tá? Vou fazer aqui com vocês, ó. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais um 9. Sinalzinho de mais. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 6. Aqui dá 13, sobe 1. Olha lá. 336 centímetros quadrados. Vamos ler. Se x igual a 3, a área da base é 336 centímetros quadrados, marco essa alternativa, sim ou não? Sim. Sim. Isso também dá certo, né? Agora, vou zerar aqui para a gente ir para o próximo item, tá? Próximo item. O próximo item, ele diz o seguinte: se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, o volume da caixa é menor que 500 centímetros cúbicos. Então, vamos pensar. 30 é o meu total do papel, porém, eu estou tirando um de um lado e um do outro. Quanto é que está ficando o comprimento dessa caixa? 28. 28. Tudo bem. A profundidade, no total eu tenho 20. Eu estou tirando um de um lado e um do outro. Quanto que está ficando? 18. 18. Muito bem. E qual é a altura? Né? A altura, como eu já disse, é o 1, que é justamente esse pedacinho aí que eu tirei. Então, o volume seria A vezes B vezes C. Volume seria 28 vezes 18 vezes 1. Vamos fazer aqui, ó, 28 vezes 18. 8 vezes 8 é 64, só bem 6. 8 vezes 2, 16. 17, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sinalzinho de mais. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2, 2. 4. 10 sobre 1. Ó, dá 504 vezes 1 é 504, né? Centímetros cúbicos. Olha só, se o x for igual a 1, o volume da caixa é menor que 500 centímetros cúbicos, eu marco essa daqui ou não? Não. Não. Não, não marco, tá? Muito bem. Certinho. Então, essa daqui também eu não marco. O Marcelo usa muito nessas questões que você tem que somar os pontos, né? Bem, e por fim, que é a mais complicadinha aí do exercício, é o último itemzinho. Ele fala assim, ó, o volume da caixa é uma função de x. Escreva, não, desculpa, não é escreva. Essa função é quadrática, tá? Então, o que que acontece? Esse pedacinho aqui, que é o comprimento, é 30 menos 2x. Por quê? Porque eu tiro o x de um lado e tiro o x do outro. A profundidade sempre foi 20 menos 2x, porque eu tirei x de um lado e eu tirei x do outro. E a altura, a gente também observou que ela é sempre x. O volume é o comprimento vezes a profundidade vezes a altura. O comprimento é 30 menos 2x. A profundidade é 20 menos 2x. E a altura é x. Vou aplicar a distributiva e realizar essas multiplicações. Vamos lá comigo. O 30 vai multiplicar o 20 e o 30 vai multiplicar o menos 2x. 30 vezes 20 dá 600. 30 vezes menos 2, mais que multiplica menos, dá menos. 30 vezes 2 dá 60x. E aí eu fiz essa primeira parte. Agora vamos à segunda. O menos 2 vai multiplicar o 20. O menos 2x vai multiplicar o menos 2x. Então, eu venho. Menos que multiplica mais dá menos. 2x vezes 20 dá 40x. Menos que multiplica menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x dá x ao quadrado.
toda essa resposta ainda tem que ser multiplicada por x. Então, eu venho lá, vou só juntar o que dá para juntar, ó, porque eu devo 60 e eu devo 40. Então, estou devendo 100x. E agora, eu vou aplicar a distributiva. Vai ficar apertadinho aqui embaixo, mas... Então, esse x vai multiplicar o 600, o x vai multiplicar o menos 100x, e o x vai multiplicar o 4x ao quadrado. Vamos lá. 600 vezes x é 600 vezes o x. X vezes menos 100x vai ficar menos 100, e x vezes x, x ao quadrado. E, por fim, o x que multiplica o 4x quadrado fica 4x ao cubo, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Essa daqui é a função do volume. Ela é quadrática. O que é uma função quadrática? Alguém lembra? Elevado a 2? Isso, muito bem, elevado a 2. E aí, ela é uma função quadrática? Não. Não. Ela é uma função de terceiro grau. A gente não estuda no ensino médio função de terceiro grau, de fazer gráfico. A gente estuda só até a do segundo grau. A gente só estuda do terceiro grau lá no ensino superior. Aqui a gente não estuda gráfico e tudo mais que foi trabalhado o ano passado. Então, com isso, eu termino a minha questão 5. As únicas que estão corretas é o que vale 1 ponto e a outra que vale 2 pontos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Vou apagar aqui todas essas informações, tá? Lembrando que o vídeo é gravado, aí vocês conseguem depois voltar, né? Estamos na página 47 da apostila. Agora, nós vamos à questão 6, tá? É uma questão do Enem. Como eu disse, esse assunto aqui é um assunto bastante cobrado aí nas provas do Enem, segundo volume, geometria espacial, é bastante cobrada, né? Então, uma questão do Enem aí, vamos fazer juntos. Ele diz o seguinte: uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos. E aqui, logo de início, a gente tem uma informação importantíssima, que é a seguinte, ó, com o mesmo volume. Com o mesmo volume. Então, a gente tem barras de chocolate que estão em formato de paralelepípedo, tá? Então, que é justamente esse daqui, ó. Então, a gente tem barras de chocolate que estão em formatos de paralelepípedos. E a gente tem barra de chocolate no formato de cubo. O que muda do cubo? O cubo é um quadradinho, lembra do dado, né? Todas as arestas têm a mesma medida. O comprimento, a profundidade e a altura têm a mesma medida. E elas têm o mesmo volume, tá? Aqui andou o negócio. Agora, a gente continua com o enunciado. A gente já sabe, deixa eu destacar aqui de novo, que elas têm o mesmo volume. Essa informação é importante. Aí a gente continua. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem. Então, ele está dando para a gente, ó, 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento. Então, peraí que está errado. Ele deu a largura primeiro. A largura é 3 centímetros. 18 de comprimento e 4 de espessura. Seria a ideia da altura, a espessura, né? Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo é igual. Então, ele quer saber quanto que vale o Azinho aqui do cubo, tá? O primeiro passo, qual vocês acham que é o primeiro passo aqui nesse exercício? Calcular o volume do paralelepípedo. Muito bem, calcular o volume do paralelepípedo, é o primeiro passo, porque aí eu vou ter o quanto que esse volume é igual nos dois. Pensando nisso, eu pego o A, que é o comprimento, multiplico pelo B,
que é a profundidade, aí a largura, e multiplico por C, que é a altura do meu chocolate. 18 vezes 3, vou fazer aqui no cantinho, ó. 3 vezes 8 dá 24, sobem 2. 3 vezes 1 dá 3, com 2 que subiu dá 5. Então, dá 54. Vou pegar o 54 e multiplicar por 4. Ó, 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 5, 20, com 1 que subiu, 21. Então, o volume dessa barra de chocolate de paralelepípedo é 216 centímetros cúbicos. Porém, como eu disse lá no início, o volume é o mesmo. Se eu conheço o volume do cubo, eu consigo descobrir quanto vale a minha aresta? O que vocês acham? Sim. Sim, eu tenho volume. Então, o volume aqui, ó, é 216. A está elevado ao cubo. Qual é o oposto de uma coisa que está elevada ao cubo? Raiz cúbica. Muito bem. A gente acho que até já trabalhou com esse número. Vocês saberiam qual o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 216? 6. 6. Tá? Professora, se lá na hora eu estiver tão nervosa e eu não conseguir lembrar que a raiz cúbica de 216 é 6, eu vou dar uma dica. Você pode decompor o 216, tá? Divide por 2, aí daria 108, aí divide por 2 de novo, dá 54, aí divide por 2. Se você decompor, você também consegue chegar na raiz raiz cúbica de 216 é 6. Alguma dúvida até aqui? Cadê a alternativa? Não, pronto. Não. Alternativa B de bola, tá? Com isso, gente, a gente encerra aí esses primeiros exercícios de volume, tá? Eu vou deixar um para vocês pensarem, que é o 7. A gente irá discutir aí ele futuramente, né? Mas eu quero que vocês pensem no 7, também é uma questão do Enem, que está na página 47 da apostila. Não vou dar a resposta agora, porque eu quero que vocês pensem aí depois que eu dei tantas informações, né? Eu vou zerar a minha lousa, e aí eu vou para um exercício de cilindro. Espera só um pouquinho. Então, assim, ó, gente, de prisma. Cilindro. Então, de prisma, tá? O que a gente tem? A gente tem área e volume. É isso que a gente tem até agora para a prova bimestral. Área e volume de prisma. Quem não assistiu, eu fiz vídeos gravados, né? E também nós tivemos as aulas remotas. Então, só voltar lá no canal, na playlist, segundo ano, vocês conseguem ter a sequência. Caso tenham alguma dúvida, não assistir, vão assistir, podem deixar aí para a próxima aula remota, para a gente anotar. E eu gostaria mesmo que vocês pensassem nesse 7 da página 47. Também é uma questão do Enem, ok? Agora, eu havia programado esses exercícios para a aula remota do dia 18, mas eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o cilindro, tá? Então, vamos lá. Bem, depois que eu fiz... Alguma dúvida, gente, do paralelepípedo do retângulo? Não. Não? Não. Depois que eu fiz o vídeo do volume dos prismas, eu fiz um vídeo que eu intitulei de cilindro. E nesse vídeo eu já falo das duas coisas. Quais são essas duas coisas? Eu falo da área, tá? Então, a área total de um cilindro, inclusive a fórmula está na página 51 da apostila, é 2π vezes o R, abre parênteses, H mais R, tá? Então, essa daqui é a área total ocupada do cilindro. Então, quando eu planifico o cilindro, né, eu pego esse cilindro e transformo numa coisa que está no plano, eu fico com duas circunferências, né? E essa lateral aqui se transforma em um retângulo, tá? Tem o vídeo falando sobre essa fórmula, mas ela encontra-se na página 51 da apostila. E no mesmo vídeo, eu comentei com vocês o volume de um cilindro, tá? A ideia é a mesma do prisma. É área da base vezes altura. Como
o cilindro, a base é um círculo, então é a área do círculo, para quem não se lembra, π vezes r ao quadrado, isso aqui é a área do círculo, multiplicada pela altura aí do cilindro. Então, a gente tem um videozinho comentando sobre essas duas fórmulas. Agora, nós vamos aqui ao exercício 1 da página 52. Então, esse exercício 1 da página 52. Eu vou comentar o 1, né? E aí eu vou deixar de desafio o 2 para vocês, vou deixar vocês pensarem na nossa próxima aula remota, eu converso com vocês. Eu vou parar só um pouquinho de compartilhar a tela, depois eu volto, só para que vocês possam ver justamente o que o exercício está propondo. Então, olha só o que ele está falando. Considere um cilindro obtido pela rotação de um retângulo de dimensões 6 e 10, em torno de um dos lados menores. Calcule a área da superfície desse cilindro. Então, eu vou parar só um minutinho de compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam me ver aí maior. Aí depois eu volto para o exercício. Olha só, o que o exercício está propondo? Todo mundo está enxergando minha folha? Acho que eu tenho que tirar o fundo, né? Deixa eu desativar o fundo. Todo mundo está enxergando na minha folha de sulfite? Sim, pronto. Sim? Então, olha o que o exercício quer. Ele quer que vocês transformem essa folha de sulfite em um cilindro. E para isso vai rotacionar o lado menor. Então, a folha de sulfite irá virar um cilindro, tá? E aí você tem um círculo aqui em cima, um círculo aqui embaixo e toda essa área aqui que está aberta, tá? Ok? Tudo bem? Entenderam o exercício? Ok. Uhum. Agora, eu vou aplicar de novo o meu fundo. Deixa eu ir para uma sala de aula. Saudade da sala de aula. E vou voltar para minha tela compartilhada com vocês. Tá? Então, vamos lá. Entenderam o que ele fez, que é rotacionar, tá? Qual é o grande problema aqui nesse enunciado? Se a gente pensar na nossa fórmula, tá? Então, novamente, a fórmula encontra-se na página 51 da apostila. Ela diz assim, ó, se eu não ligar a caneta, não funciona. A área total de um cilindro é 2π vezes o raio, abre parênteses, H mais o raio, tá? Do jeito que tá aqui, eu sei qual é a altura do meu cilindro? 6. 6? 6, muito bem. A altura é 6. Lembra, eu rotacionei isso daqui e transformei aí em um cilindro. Então, a altura é 6, tá certinho? Agora, ele forneceu pra gente o raio do meu cilindro? Não. Não, muito bem, ele não forneceu. O que eu sei? Que quando eu fechar esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho, ele vai ficar o comprimento da minha circunferência. Então, este lado do meu retângulo é o comprimento da minha circunferência. Eu já comentei isso em outras aulas, mas vou comentar novamente. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o r. Eu até tenho aquela piada excelente que o comprimento da circunferência é quantas crianças cabem dentro de um círculo? 2 pirralho, né? 2 pirralho. Então, para lembrar o comprimento da circunferência. Então, esse 10 aqui não é o raio. Esse 10 é o comprimento da minha circunferência. Então, eu tenho aqui, valendo 10, 2 vezes o π. O π, como eu sempre digo, pode substituir por 3. E o raio eu não tenho. Resolvendo isso, eu tenho que 2 vezes 3 dá 6. O 6 está multiplicando, passaria dividindo. Então, eu tenho 10 dividido por 6, tá? É óbvio que essa conta não vai dar exata. Eu vou pedir aí para que vocês arredondem esse número. Então, eu faço lá. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6.
para 10 sobram 4, acrescento o 0 e acrescento a vírgula. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36, para 40 nada. Então, isso aqui é uma dízima periódica, 1,66666. Vou deixar aí aproximadamente 1,7, ok? Venho aqui e vou substituir a minha fórmula. O que é esse 1,7? É o meu raio. E aí é muito simples de fazer essa conta. Ó, 2 vezes o π vale 3, o raio vale 1,7, a altura, vocês já haviam me dito que vale 6, mas o raio vale 1,7. Resolve o que está dentro do parênteses e resolve essas multiplicações. 2 vezes 3 dá 6, aí eu tenho 1,7 vezes 6. 6 vezes 7 é 42, sobe 4. 6 vezes 1 dá 6, com 4 dá 10. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa. Então, essa multiplicação aqui deu 10,2 vezes 6 mais 1,7 é 7,7. Só multiplicar isso, a gente só não atrasar muito vocês, vou utilizar aí a calculadora, né? Lembrando que não tem problema usar isso na prova, só infelizmente no vestibular, que eles não aceitam ainda, né? Essa área total aqui será de 78,54 centímetros quadrados, tá? Por que eu quis fazer esse exercício 1 aqui na aula de hoje? Porque aqui, ó, no exercício 2, ele trabalha com a mesma ideia. E uma hora ele pede para rodar em volta do menor, e uma hora ele pede para rodar em volta do maior. E aí, gente, vocês vão considerar o raio uma casa depois da vírgula, arredonda aí para uma casa depois da vírgula, para não dar muitos números quebrados. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ô, professora, se ele pedisse para rodar em cima do menor, então seria esse 6 aí, a base, o comprimento, no caso? Então, esse exercício ele pediu para rotacionar em cima do menor. Então, por isso que quando a gente fechou o sulfite, a gente fechou em cima do lado que era menor, que era 6. Porque ele poderia ter rotacionado no lado maior também. Ia ficar um cilindro mais magrinho, né? Mas mais comprido, tá? Uhum. Por exemplo, no exercício 2, ele vai pedir as duas situações. Ele vai pedir para rotacionar no 40 e depois ele vai pedir para rotacionar no 80 centímetros. Certo? Certo. Então, aí fica de lição de casa para vocês. Tenho 2 e tem outros aí também para vocês fazerem, que eu farei na nossa próxima aula remota, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tinha mais alguém que tinha falado junto com a Larissa aí? Mais alguma dúvida? Alô, alô? Acho que não, Pro. Não, Não. pronto. Não? Então tá. Não. Vou parar de compartilhar a tela. Vou cancelar para a minha gravação, tá? Para me despedir de vocês.